Primeiro conselho que eu acho que todo homem deveria ouvir é que a gente contabiliza a nossa vida errado. A gente bota muito peso na nossa adolescência e na nossa juventude e carrega esse peso pelo resto da vida. Todos nós sabemos que hoje em dia nós estamos vivendo mais do que talvez nunca a gente tenha vivido antes na história. A média de morte hoje em dia ele é na faixa dos 70, 80 anos de idade. Veja só, eu estou com meus 36 anos, talvez eu tenha chegado na metade do caminho. Na metade de Vingadores Ultimato, os Vingadores não tinham nem ido pro passado ainda, se pá, né? Na metade, sei lá, na metade de Senhor dos Anéis, a gente tava conhecendo o Gollum, não sei. A metade é muito pouco. Porém, a gente acha que o nosso auge é na nossa adolescência, no começo dos 20 anos. A gente acha que aquele cara que beijou na boca da escola, ele é o cara mais bem sucedido. A gente acha que aquele cara que ele era o mais popularzinho na escola, ele vai se dar bem na vida, ele foi muito mais bem sucedido. E a gente acha que se a gente não perdeu o BV antes dos 18, se a gente não perdeu a virgindade antes dos 20, se a gente não era popular, se a gente não tinha muitos amigos, a gente acha que a gente perdeu, que a gente fracassou. A gente carrega essas feridas da juventude pelo resto da nossa vida, sendo que a gente está só começando. Se você parar pra pensar, a gente não lembra muito bem, sei lá, do 0 até uns 7, 8 anos de idade, é difícil de ter uma memória assim. Você lembra algumas coisas, mas você não processa tão bem assim. Que você começa a ter uma consciência mais plena aí, a partir da infância, pré-adolescência, adolescência, vida adulta. Então vamos supor aí que você começa a ter uma consciência maior pelo que você tem feito a partir de uns 9, 10 anos de idade. Se aos 20 você acha que você é um fracasso, irmão, você tem mais, pelo menos, 60 anos pela frente. Então, dos 80 anos de vida que você vai viver, a gente tira 10 aí, que não é um pleno estado de consciência, que é uma infância, que a gente também não tem tanto controle da nossa vida. Sobra 70. Dos 70, a gente tira 10 e a gente carrega o fardo por 60 anos. Essa é uma contabilidade errada. Você tem que se taxar menos e se arriscar a viver mais. Se a sua adolescência as coisas não foram tal qual uma comédia romântica de um filme da Netflix, tal qual uma série adolescente de Sex Education, ou Riverdale, ou sei lá o que você assiste, tá tudo bem. Você ainda tem uma vida inteira pra viver uma pá de coisa. Não ter vivido uma juventude na sua potência, plenitude aí, que um enlatado americano ensina pra gente, não quer dizer que você não possa ter uma vida de qualidade. Você não possa chegar aos seus 30, 40, bem sucedido, com família, com saúde boa, com uma vida estável, e você era o nerd zoado da classe. Ora, o que você preferia? Viver muito bem na sua adolescência e passar o resto da sua vida pensando que os seus 16 anos de idade foi o ponto alto da sua vida e o resto é só ladeira abaixo? Ou chegar nos seus 30, 40 e reparar que o momento que você vive é o melhor momento da sua vida? Você tem melhorado desde então, você tem amadurecido desde então, e que você não tem uma ânsia de um resgate de uma juventude que não volta mais. Então a gente tem que aprender a contabilizar a vida certa. Se a sua adolescência não foi gentil com você, se a sua juventude não foi gentil com você, meus sentimentos. Queria muito que você pudesse ter aproveitado mais, ter vivido mais, ter curtido mais, ter passado por experiências boas. Mas isso não quer dizer nada. Óbvio, talvez você precise de um pouco de terapia. A maioria das pessoas precisa. Mas não deixa que isso seja um fardo para você carregar para sempre. E no podcast do Pistolada de hoje, eu trouxe aqui uma série de conselhos que todo homem deveria ouvir. Então, prepara aí a sua jaquetinha de Riverdale, porque tá começando o Pistolada. Olá, seja bem-vindo ao terceiro episódio do podcast do Pistolada. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador. E esse daqui é o nosso formatinho novo que estamos testando aqui no nosso podcast do Manual do Homem Moderno. Aqui é uma versão um pouquinho mais estendida, mais conversada, sem tanta pressa dos episódios do Pistolada.
Nós quisemos criar esse podcast daqui para poder tratar de temas com mais profundidade, com mais seriedade, como muito deles precisa. Então, obviamente, a gente precisa que você deixe o seu like, porque isso fortalece demais a nossa criação de conteúdo. Compartilhe esse vídeo com amigos, colegas, pessoas, conhecidos. Se você for professor, passe isso em sala de aula, passe no grupo de alunos, porque é uma coisa que ajuda bastante aí o crescimento e o amadurecimento de muitas pessoas. Se você estiver ouvindo esse podcast aqui em plataformas de áudio, deixe sua avaliação também em plataformas Apple ou Spotify. E que mais? Mais um recado? Acho que é só isso, né? Não esqueçam de se inscrever aqui no canal de podcast. A gente está lutando aí para chegarmos aos nossos 60 mil seguidores, então gostaria muito que a gente conseguisse atingir mais essa meta daí. E bora falar aí mais alguns conselhos que eu acho que todo homem deveria ouvir. O próximo conselho que eu acho que todo homem deveria ouvir é que quando você não controla a sua raiva controla você. Trouxe dados. Os homens são as maiores vítimas da violência, não só no Brasil, como no mundo. As mortes de homens são 5 vezes maiores por causas de violência do que as observadas em mulheres. Para você ter uma ideia, dos 15 aos 19 anos, os homens morrem 6 vezes mais do que as mulheres por causas de violência. E dos 20 aos 24, as taxas são de 10 vezes mais. Aqui, ó, nos homicídios, o risco é quase de 12 óbitos masculinos em relação a cada morte feminina. E aí, em questões de violência, a gente pode falar de violência como crime, violência como briga, violência como discussões, violência de trânsito, tudo quanto é tipo de discussão. Isso aí é pautado por vários números, tá? Os homens são maiorias por acidentes graves de trânsito, os homens são maiorias por brigas e fatalidades causadas por brigas, os homens são maioria aí, em pessoas que dirigem alcoolizadas e causam acidentes, em brigas de trânsito, em causas de violência. E tudo isso vem por causa de uma configuração que vem com a gente de fábrica. A gente não se permite tratar a nossa raiva ou o nosso sentimento. Nós guardamos angústias, nós somos ensinados desde cedo que o homem não chora, o homem não pode ser fraco, o homem não pode demonstrar fraqueza. Então a gente vai criando uma geração de cachorro loucos que a qualquer fagulha de tensão atira-se de maneira violenta para cima do outro. E a gente tem visto cada vez mais imagens, fotos, relatos de discussão, pessoas armadas atirando umas nas outras. Isso sem contar aí questões de desigualdade social, questões aí ligadas também de violência urbana também, de falta de caráter de pessoas, de criminosos, bandido, vagabundo atacando pessoa. A gente vive um estado violento, um mundo violento. E acho que uma parte disso a gente não pode evitar. Ora, você não pode evitar que um bandido te aborde na rua. Mas eu acho que a gente pode evitar uma discussão num bar. A gente pode evitar uma discussão de trânsito. A gente pode evitar uma discussão de shopping. Já desses eu vi uma coisa que eu não vi há anos, que é uma discussão por vaga em estacionamento de shopping. Pô, é bizarro. As pessoas discutindo porque um cara roubou a vaga do outro. E ele ia fazer compras antes do outro. E a ponto dos caras estavam quase indo em vias de fato. E você falou, meu Deus, estou brigando por uma vaga. Eu peguei meu carro, andei, 3 minutos, achei uma vaga à frente. Falei, cara, o cara prefere sair na mão com o maluco do que dirigir até aqui. Cortella me falou uma coisa muito inteligente uma vez que eu achei muito boa, né? Que no Brasil, a gente, na verdade em São Paulo, né? A gente é a cidade que você bate o carro porque você tem razão. Porque você tá dirigindo, você vê que o cara tá fazendo uma coisa errada e que ele vai bater em você e você fala, não, eu vou seguir porque eu que tô certo. E aí o cara bate em você e você fala, não, eu tava certo, ele que bateu em mim. Você prefere isso do que não bater. Então, a gente precisa achar meios de controlar a nossa raiva. Eu encontrei o meu, através da luta. Nosso jiu-jitsu pra mim é maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Eu vou para um lugar onde eu posso expressar plenamente minha potência física, minha potência intelectual,
Posso me exercitar, posso liberar aí uma série de hormônios que vem junto com o exercício físico e desconto minha raiva de uma maneira pacífica, equilibrada, encontro um ponto de controle para minha raiva. Conheço pessoas que fazem isso através da marcenaria, conheço pessoas que fazem isso através do pilates, através do futebol, através da corrida, mas você precisa encontrar um lugar onde você possa controlar sua raiva, onde você possa controlar sua cabeça. Quando você não controla a sua raiva controla você. Você perde a razão das suas atitudes, você acaba se enfiando em buracos. Por um momento colérico, você se enfia em buracos, você pode demorar a vida inteira para se retirar. Será que vale a pena? Aquele cara esbarrou em mim na balada. Tá errado isso. Pega uma garrafa na cabeça do maluco, o maluco morre. Pega a passagem, tem que responder criminalmente, suja sua ficha. Não consegue mais ser contratado em uma série de empresas. Toma um puta atraso de vida. Valeu a pena? Pra você ter razão do cara que esbarrou em você ou não. Outra coisa importante. Quando as coisas derem errado na sua vida, é muito importante que a gente não se feche. E o que acontece? Nós, homens, a gente é muito aberto ao prazer e muito fechado à dor. Quando tudo tá dando certo, tu subiu um andar novo na tua casa, aquela laje girada, churrasqueirinha, pá, da hora. Chama a molecada pra comer, faz uma carninha, cervejinha geladinha, pá, estoura. Compra um carro novo, quer dar um rolê com os amigos, quer colar na balada, quer colar no barzinho, quer colar na frente de todo mundo. Emprego novo, é postagem no Instagram, tudo mais. Mas quando a gente tá mal, a gente se fecha. A gente não troca ideia com ninguém. A gente não conversa, a gente não procura ajuda, a gente não procura uma rede de apoio. E a gente não trata o nosso sofrimento. A gente opta por se isolar e sofrer calado. E esse é o principal caminho para o surgimento de uma série de transtornos mentais. A gente já trouxe aqui no podcast uma série de especialistas em saúde mental para falar de depressão, ansiedade, sobre o modo de vida moderno, sobre como a gente vive hoje. E eu acho que é importante a gente entender um pouquinho disso, sobre como surgem as coisas. Boa parte dos nossos anseios, eles surgem da gente não saber trabalhar eles, da gente não saber conversar eles. A gente vai se sentindo retraído. Você tem um problema de trabalho, você tem um problema de grana, aí parar de sair com seus amigos, não troca mais ideia com ninguém, fica envergonhado porque não consegue mais sair com seus amigos, não responde mais a questão da galera, e começa a recusar todos os convites, e é porque você recusa todos os convites param de chegar, porque você recusa todos os amigos param de chegar. Às vezes você vai guardando as coisas e vai adoecendo, quieto, e quando te perguntam o que você tem, você nega que tem alguma coisa. Nega pro seu melhor amigo, nega pra sua mulher, nega pra sua mãe, nega pro seu pai. E quando você vê, você estoura. Ou estoura numa crise de choro que nem você consegue explicar. Ou estoura numa crise de ansiedade que nem você consegue explicar. Ou estoura numa depressão. Ou estoura numa crise de raiva. Quando as coisas derem errado, é hora da gente sentar e entender. Buscar ajuda. Irmão, tô passando um bagulho aqui. O que você acha dessa fita, mano? Porque, ó, tá rolando isso. Tô tentando entender o que tá acontecendo. Você me ajuda? Não tô conseguindo clarear as ideias, mano. Bora comer um bagulho, trocar uma ideia, na moral, só pra você ver se tem uma visão legal pra me dar daqui. Pô, mano, eu tô nessa bad. Será que você pode me ajudar? E as coisas na nossa cabeça são muito piores do que são na vida real. Muito piores. A gente piora as coisas na nossa cabeça. E quando a gente fala, a gente tem uma visão externa. Uma visão mais clara, uma visão sem nossos vícios, sem nossos anseios, sem nossas preocupações. E às vezes você entende que, pô, tá ruim. Não tá tão ruim quanto parece. Não vai estar tão ruim amanhã. Mas se você se isola, foge, não busca apoio, não só vai estar pior, como você não vai ter ninguém ao seu lado. Outra parada importantíssima que eu acho que todo cara deveria ouvir. Nunca dê um amor por garantido. Você gosta de um homem, gosta de uma mulher, gosta de alguém que tá com você,
ame essa pessoa, beije essa pessoa, curta essa pessoa, elogie, presenteie, abrace, faça loucuras com ela, viaje, surpreenda, traga pequenos presentes, grandes presentes, aprecie essa pessoa, faça com que ela se sinta valorizada e pare de achar que as coisas na vida estão garantidas. Nada na vida está garantido, a não ser a certeza que você vai morrer. E a gente não sabe quando a gente vai perder um grande amor. Seja por um infortúnio do destino, algo completamente incontrolável e que a gente não consegue segurar, impedir e não deixar que aconteça. Ou quando a gente perde um amor simplesmente porque a gente deu tão por garantido que a gente deixou de se esforçar. A gente parou de valorizar. A gente parou de mostrar para aquela pessoa por que a gente começou a se relacionar. Amar uma pessoa no primeiro mês de namoro é fácil, no segundo mês de namoro é fácil, no primeiro ano é fácil, nos primeiros 10 anos, 20 anos, 30 anos. Lembrar o porquê aquela pessoa escolheu estar junto de você. E por que ela deveria continuar escolhendo todos os dias? Ela deveria escolher estar com você só porque vocês estão juntos há muito tempo? A gente está há muito tempo junto, né? Então, por isso que a gente continua junto. Só por isso? E aí um dia ela te larga, te troca, desiste de você, ou perde o encanto, perde a magia, perde tudo. E você não entende onde foi que eu errei. E aí você para pensar e fala, a gente já não se procurava mais, já não se curtia mais, já não se aproveitava mais. Pô, mas eu daria de tudo por mais uma noite com ela, por mais um sábado tranquilo com ela. E por que não valorizou quando teve? Tem uma frase que eu vi uma vez que eu achava muito boa sobre vendas. Você começa a perder um cliente a partir do momento que você fecha o contrato com ele. Porque quando você quer fechar um contrato com alguém, porra, você é o pá, né? Pô, a gente vende bem, a gente é da hora, a gente é incrível, olha como a gente é bom, olha o que a gente faz, olha isso, olha aquilo, olha lá. A partir do momento que você fechou, mano, você quer registrar o cheque e ir embora. Tô aqui, ó, pá, te entrego, você me entrega, eu entrego, você me entrega, acabou. Perde a magia. E isso é importante. É importante a gente lembrar de valorizar as coisas enquanto elas estão com a gente. E aqui eu vou fazer um parênteses também para falar de família. Para de achar que seus pais estão garantidos. Enquanto você envelhece, enquanto você está amadurecendo, seus pais estão envelhecendo. Quando você está chegando aos 30, 40, seus pais estão chegando aos 60, 70. O joelho deles já não funciona mais como funcionava antes. Uma série de coisas que vocês faziam junto antes, eles não conseguem mais fazer. Só que você tá tão ocupado vivendo a sua vidinha, que quando você vai ver, seus pais já foram. E você daria tudo por uma tarde com eles. Valorizar um amor é curtir a presença dele no mundo. Entender o que faz essa pessoa se sentir especial. O que faz essa pessoa se sentir feliz. O que faz essa pessoa apreciar a nossa relação. Como eu faço para que essa pessoa queira ficar, queira estar. Um relacionamento, ele não é uma posse. E acho que isso é importante, é uma dica importante para vocês também terem. Se você vigia, desconfia, ameaça, intimida, oprime, prende, machuca, isso não é amor seu. Isso é o que você faz com um carro, né? Eu não quero que meu carro seja roubado. O que eu faço com o meu carro? Tranco ele, tem um alarme nele, tem um GPS nele, tem uma garagem. Fico de olho, boto uma câmera na minha garagem, observo. Por quê? Porque eu não quero que levem o meu carro embora. Agora tua mina é um carro? Um relacionamento, a magia do relacionamento é a possibilidade de não. Eu poderia não estar aqui com você. Eu poderia estar em qualquer lugar do mundo. Mas eu quis estar aqui. Porque você me basta. Olha como é bonito isso, velho. Eu poderia estar com qualquer tilanga aqui do mundo. Qualquer rapariga. Uma puta. É mó vibe tá aqui. É mó da hora tá aqui com você, mano. Tua mina podia estar com geral. Com a Gaviões inteira ali. Cada membro da Gaviões. Já tá com uns 10 caras diferentes. Mas olhou e falou: não. O Pedro é que é da hora.
Sei lá o que ela viu no Pedro, né? Mas é um bagulho da cabeça dela. Mas olha que louco esse conceito, mano. Olha como é doida essa liberdade dela poder estar ali. E às vezes você tá tão preocupado em não perder que você aperta, que você sufoca e perde. Porque não tá mais legal. Então é importante a gente entender isso. Ah, Ed, isso quer dizer que eu tenho que deixar minha mina pegar vários caras, sair com todo mundo, etc. Não, filho. Não. Se a relação de vocês é monogâmica e você não confia na sua mina, tem uma ideia muito inovadora que é você terminar com ela. Ah, eu não confio. Se você não confia, não é vigiar que vai resolver. Eu não confio naquele elemento. Vou vigiar ele pra ele não roubar ninguém. Beleza, mano. Quando você não estiver vigiando, alguém vai roubar do mesmo jeito. Não é isso, não é lógica, não é essa. Pô, acho que aquele cara ali é um bandido, hein? Tô de olho. E quando você não estiver de olho? Uma hora você vai fechar o olho, uma hora você vai dormir, uma hora você vai virar as costas. E aí? O que você faz? Então, eu aprendi essa abordagem leve de relacionamento. Isso é uma coisa que me satisfaz muito. Cara, puta, tô aqui porque tá uma da hora. Se não estiver da hora, mano, vai embora. Vou te tratar bem, vou cuidar de você. Você vai cuidar de mim. A gente vai fazer coisas iradas juntas. Mas, cara, se eu não confio, eu não quero. Por que eu vou me estressar num relacionamento que eu não confio? Tanto problema na vida, vocês querem ter problema com o amor? E tem um outro conselho que eu acho que todo cara deveria ouvir. E que todo homem deveria ter. Que é uma paixão. E aqui eu não tô falando de relacionamento. Não tô falando de homem, tô falando de mulher, tô falando de namorinho. Tô falando de uma paixão. Uma paixão sua. Uma coisa arrebatadora sua. Uma coisa que você se dedique, que você ame, que você goste, que te motive, que te liberte. E que vá além de trabalho. Que seja um motivador para sua vida, que seja um ponto de conexão, que seja uma coisa que você olha e fala assim, como eu gosto disso. Esse é o motivo pelo qual eu acordo todos os dias. Isso daqui é uma coisa que me motiva, que me cativa e que me faz pertencer a esse mundo. Eu me sinto potente, eu me sinto existente aqui, porque isso me preenche. Pode ser um esporte, pode ser uma pessoa, um filho, um neto. Acho muito bonito aqui perto de casa que tem um grafite. E é um desenhozinho animado, assim, do Cartoon Network que tá desenhado numa parede, né? E eu lembro de passar a primeira vez, passeando com meu cachorro, vi esse desenho e falei... Que engraçado, né? Que por tanto bagulho no mundo pra grafitaram a porra desse desenho tão específico na parede, né? E eu fui ler e tinha uma dedicatória, assim, no cantinho da parede. E a dedicatória era assim... Para minha netinha, um beijo do vovô Aldo. Eu falei, pô, com certeza o velho viu que a criança gostava de uma coisa, tinha uma parede enorme na casa dele e fez um grafite pra netinha. E provavelmente é uma coisa muito linda pra netinha dele. A netinha dele vai adorar aquilo, vai lembrar daquilo com carinho, ela vai envelhecer e vai lembrar isso. E a gente vive pra sempre na memória das pessoas. Olha que bonito essa paixão, ela preenche os outros, dá propósito pra gente. Pensa a alegria do dia que esse velho pintou a coisa, né? Tinha viu como isso deve ter sido satisfatório pra ele. Pessoas que têm um esporte que elas se dedicam, um campeonato que elas lutam e que elas jogam, que elas ganham, uma paixão que elas acompanham, uma comunidade que elas cuidam, um serviço comunitário, uma ONG. A gente precisa ter uma coisa pelo qual a gente goste de fazer, que a gente viva bem, a gente expresse, a gente fala, pô, isso aqui é a coisa que eu gosto de fazer. E como é bom fazer isso. A Monja Coen falou uma coisa que eu achei muito foda, assim, que me quebrou um pouco no meio. Eu tava falando um pouquinho sobre ela, sobre meu avô, né? Falando que meu avô, depois que meu avô morreu, ele era muito sozinho, né? E ele já era aposentado, e ele acabou trabalhando a vida inteira no mercadinho dele, e não queria fechar a porra no mercadinho. E a gente falava, vô, fecha, vai descansar, vai aproveitar a aposentadoria, vai fazer outras coisas e tal. E ele queria viver o mercadinho até o fim, né? E ela falou uma coisa que eu nunca tinha pensado e que mudou um pouco minha perspectiva de mundo, assim, sobre meu avô. Pô, a Monja Coen me mudou a perspectiva de uma pessoa da minha família. E ela falou que aquele mercado que meu avô abria todos os dias de manhã, 5 da manhã até umas 6, 7 da tarde, e servia as pessoas, era pra ele a conexão dele com o mundo, era a cura dele pra solidão. Era o lugar onde um idoso, principalmente quando a gente tá falando de velhinhos vivem muito isolados,
muito solitários, principalmente depois que morrem os parentes, os filhos casam, se mudam. Era o lugar dele de ver pessoa, era o lugar dele de conversar com pessoa. Todos os dias pessoas diferentes passavam por ali, cumprimentavam ele. Alguns sentavam, bebiam uma cachaça, alguns pediam um lanche, compravam uma bolacha, tomavam uma Coca-Cola, compravam uma bala. Aquele mercado, aquela paixão dele, era a conexão dele com o mundo. E as nossas paixões conectam a gente com a vida. Quem é apaixonado por um esporte, não é apaixonado só por um esporte, é apaixonado pelas pessoas que curtem aquele esporte. Meu tio é apaixonado por carro, e meu tio vai a encontros de carro, ele conhece outros colecionadores de carro, de clubes de carros e pessoas, e isso é a coisa que faz ele estar presente na sociedade, com as pessoas, com a vida, com comunidades. A gente ter essas paixões, que vão além de meros divertimentos, que a gente usa só pra esquecer que a gente tem uma vida miserável de segunda a sexta. Não tô falando de um Valorant, uma série bosta na Netflix, tô falando de paixão. A pessoa que é apaixonada por anime, vai em encontro de anime, encontra outros animeiros. Que triste, né? Imagina, os caras que gostam de Naruto. É tristeza demais. Mas não vou julgar aqui, porque você encontra pessoas apaixonadas por Naruto, e essas pessoas se conectam, fazem amizades, gostam uma das outras, conversam. Elas estão juntas, expressando aquilo, e isso conecta a gente. Ter uma paixão é muito bom, velho. É muito bom você ter suas paixões. As suas paixões conectar você com pessoas. Eu tenho minha paixão que é cinema. Minha paixão é cinema, minha paixão é videogame. Sou apaixonado por isso. E é muito louco que isso me conecta com pessoas, mesmo eu não trabalhando com isso. Eu participo de podcasts de amigos meus, eu gravo coisas com amigos meus, eu participo de encontros, rolês de cultura pop. Eu nunca trabalhei com isso oficialmente. Mas é uma coisa que eu gosto tanto que foi me conectando com pessoas. Tenho vários amigos meus ligados a isso. Porque eu gosto tanto disso que isso foi me conectando com pessoas interessantes, legais. Então, a gente precisa aprender a trabalhar e ter as nossas paixões, ser muito firme nas nossas paixões. Óbvio que eu falei aqui coisas rasas também, mas minha paixão, minha família é minha paixão, minha namorada é minha paixão, meu cachorro, sou apaixonado pelo meu cachorro, cuido, zelo. Isso me faz conhecer outras pessoas, me faz fazer coisas, faz ir para lugares, me faz estudar, me faz aprender. Essas paixões mantêm a gente vivo. Principalmente pensando na rotina miserável que a gente tem de trabalhar. Empregos terríveis, sem propósito às vezes, só pelo dinheiro. Chegar em casa e a gente acaba preso no TikTok. A gente acaba preso vendo um conteúdo sem significado. Você pergunta pra você qual foi o primeiro vídeo no TikTok que você viu hoje pela manhã. Você não lembra. Porque tá tudo feito pra deixar a gente completamente anestesiado. Longe das nossas paixões. Porque as nossas paixões roubam a gente de tempo de tela. As nossas paixões são inimigas do algoritmo de retenção do YouTube. São inimigas do algoritmo de retenção da Netflix. São inimigas do algoritmo de retenção do TikTok, Instagram, Prime Video, HBO Max, PlayStation, Xbox. Se você tem uma paixão, te tira das telas. Te impede de ser completamente embriagado por conteúdo ruim. Ou por conteúdo, coisa que vai te manter preso sem que você se questione. Foque nas suas paixões. E pra terminar, talvez o mais importante conselho aqui, tá? Talvez o conselho mais... Se eu tivesse que fazer uma ordem de prioridades, eu deixei o melhor pro final, né? Isso é muito anos 2010, né? Título do BuzzFeed. Que é um conselho bom. Pega um lápis, pega uma caneta, que esse é bom, tá? E esse daí você vai querer lembrar. Pegue coisas pesadas, se movimente bastante e leia um pouco mais. Pegue coisas pesadas, se movimente bastante e leia um pouco mais. A gente vai viver cada vez mais, irmão. A medicina trouxe esse milagre aí pra gente. E a qualidade do seu envelhecimento depende de você. Você achar que ter estado na plena potência na sua juventude vai te manter um velho bem? Não vai. Porque ao chegar, você ficar os 30 anos de idade, 40 anos de idade, 50 anos de idade sem fazer exercício, vai cobrar-se um preço aos 60 anos. Seus músculos atrofiarão, seus ossos atrofiarão junto com seus músculos. A sua postura, ela se inclinará. Você vai perder tamanho, vai perder qualidade de vida.
Quando eu tava conversando com o Marcos Lacerda, a gente tava falando um pouco sobre academia, e ele falou uma coisa muito importante que eu achei muito legal, assim. Eu falei, Marcos, por que você foca tanto na academia? Ele falou, porque eu quero fazer minhas necessidades básicas sozinho. Eu quero poder ir ao banheiro e não precisar de ajuda pra levantar. E eu lembro do meu avô, a dificuldade que meu avô tinha às vezes pra poder conseguir se levantar, subir uma escada. Subir uma escada. Ele morava numa casa com uma puta escadaria. E eu lembro como eu ficava triste com aquela imagem, assim, de lembrar do meu avô mais jovem, como ele conseguia subir rápido, assim, aos meus 5, 7 anos de idade. Ia vindo ele aos 10, 15, 20, 25, no ano que ele partiu. Ver que ele já não conseguia mais subir tão rápido como ele subia antes. Pelo contrário, subia cada vez mais devagar. Óbvio que a gente vai perder parte da nossa potência, mas a gente não precisa abrir mão de toda ela. A gente pode escolher envelhecer bem. Exercício físico mantém os nossos músculos vivos, fortes. Adia um pouquinho o envelhecimento. Mantém a qualidade dos nossos ossos. Eu tenho um tio Nego. Ele andava o bairro inteiro, tinha o costume de andar, o tio Nego. Muito engraçado, assim. Então era muito comum, morava ali no final da Rua da Moca, né? Eu costumava ver o tio Nego na ponta ali da Pizza na Moca. Que são o quê? 3 quilômetros. E o velho ia a pé. Era costumeiro dele pegar e ir a pé. Ele ia fazer serviço de banco, ia fazer no Rua da Moca, andava. O cara com 70 anos de idade, 70 e poucos anos de idade, ele andava. 6, 7 quilômetros todos os dias. Olha que louco. E andava rápido, velho. Era difícil de acompanhar. Ler. Tem uma série de pesquisas que mostram que quanto menos a gente exercita o nosso cérebro, mais ele atrofia. Quanto mais a gente entra num ritmo básico das coisas, o nosso corpo, ele é muito preguiçoso, ele vai entrando num modo comum e vai falando, não quero trabalhar não, irmão. Tô aqui, relax. E ele vai atrofiando. Então é importante que a gente consiga criar estímulos novos, ler, desafiar. Eu não quero chegar aos 80 anos senil. Eu não quero ser um idoso que não consigo trocar ideia. Por quê? Porque eu desisti de pensar, eu desisti de refletir, ou eu não trabalhei minha cabeça, eu entrei num modo automático e não consigo acompanhar as ideias, os pensamentos. Eu quero envelhecer Monja Coen. Eu quero envelhecer Clóvis de Barros. Eu quero envelhecer Cortella. Eu quero envelhecer Drauzio Varela, que corre, pensa, troca ideia. E não quero só envelhecer assim, eu quero entender por que eles envelheceram assim, como eles fizeram, o que eles praticaram. E todos eles falam da mesma coisa. Estudar, se exercitar, maneirar um pouquinho na comida. E acho que é um tema que circulou bastante os tópicos desse vídeo daqui. Que não existe uma vida boa sem qualidade de vida. Você pode estar atolado de coisa, irmão. Você pode ter uma pá de coisa, uma pá de grana, uma pá de carro, uma pá de tudo. Mas se não tiver qualidade pra viver essa vida, não adianta nada. Enriqueci, mas cheguei aqui aos 50, 60 anos, sem companhia, sem saúde, sem saber quem são meus amigos ou não, solitário, triste, com meu corpo ferrado, com minha saúde cagada, meu estômago com uma úlcera. Eu ganhei. Mas será que valeu o preço? Meu nome é Edson Castro, esse é o Pistolada. Valeu!